Olá a todas e todos. Meu nome é Adriana Della Justina. Eu sou psicóloga, psicodramatista, nascida em Blumenau, em Santa Catarina, e, e é com muito carinho que eu venho aqui para fazer um depoimento, né? Enfim, fazer uma fala a respeito do grupo teatral Elementos em Cena, que é um grupo que eu tenho muito, muito, muito carinho e que tem uma importância imensa na minha vida, na minha formação como pessoa, como profissional. E eu não sei se o grupo tem noção assim do quanto foi importante na minha história. Acho que sim, mas é um prazer poder falar disso. Esse grupo, assim, o Elementos em Cena foi muito mais do que um curso de teatro na minha vida, né? Ele foi um encontro, foi um verdadeiro encontro com a arte, com o teatro, com a possibilidade de transformação do que estava dado, né? Do que estava posto, né? Então, o teatro me deu essa possibilidade de, uau, é possível transformar a vida, as relações, o sistema de alguma forma. O teatro realmente mudou os rumos da minha vida, né? No sentido de me fazer acreditar em outras possibilidades daquilo que era o convencional, o tradicional, o conservador. Então, teve uma grande importância que depois foi se construindo, né, ao longo da minha vida. Eu entrei no grupo Elementos em Cena foi mais ou menos em 2002, quando eu estava buscando o curso de teatro, já tinha feito um curso antes de mais ou menos um ano, no NUT, né, que também é um espaço, foi meu primeiro espaço de teatro em Blumenau, mas depois eu assisti uma peça do Elementos em Cena, que era da trilogia da Jaula, né, que tinha o Esperando Godot e outras peças também, e eu fiquei muitíssimo encantada com aquele grupo, com aquele trabalho maravilhoso que eles estavam fazendo, né? E passou um tempo, eu conversei com eles, me lembro de ter mandado um e-mail na época, e aí fui convidada a fazer parte de uma das peças que estavam começando, né? Que era a peça do sonho, né? Que era uma construção a partir do Sonho de uma Noite de Verão do Shakespeare. E aí foi meu primeiro trabalho junto com elementos em cena, assim. Então eu era muito iniciante assim no teatro, mas foi um aprendizado imenso assim estar com esse grupo. A gente apresentou em alguns espaços da região de Blumenau e outras cidades próximas. Depois vieram outros trabalhos, eu gostaria de poder mencionar alguns deles assim aqui. Estava fazendo um resgate aqui, anotei para me lembrar, e aí percebi, né, quanta história tem. Depois veio uma peça chamada Partilha, né, que a gente chamou na verdade a gente chamou de Partilhantes, né, que ela foi baseada na peça Partilha do Miguel Falabella, que foi um trabalho assim super gostoso, né, que a gente fez com algumas mulheres, né, em cena, né, com a direção do Roberto Murphy sempre. E, e aí a gente apresentou algumas vezes, na época teve uma divulgação nos jornais, né, da região, então assim foi nossa, uma sensação de uau, eu tô fazendo teatro, né, estão divulgando aí o nosso trabalho. Depois veio o trabalho Grito dos Dias, né, que foi um trabalho lindo, muito emocionante, que já tinha sido apresentado e feito toda uma construção, né, por parte do grupo, por parte do projeto Embrião, Casulo Teatral, né, que o grupo teve toda uma construção assim super rica, e aí depois eu pude fazer parte, né, num determinado período dessa peça também, né, que falava sobre a questão do contestado, né, que é uma questão histórica, política muito importante para Santa Catarina. E depois a gente fez um trabalho que era uma peça que era feita para trabalhar a perspectiva da segurança do trabalho para os trabalhadores, né, na indústria. E era uma peça que a gente levou para algumas empresas, né? Então eu pude apresentar junto com o grupo em algumas empresas e aí nós viajamos aí por algumas cidades de Santa Catarina, que a gente chamava carinhosamente essa peça de dado, né? Porque tinha um dado grande em cena. Então foi muito legal. Até hoje eu lembro de algumas piadas que a gente fazia, né? A partir que fazia em cena, né? A partir dessa construção.
Depois veio uma peça super importante que ela foi solicitada, né, pelo sistema ViaCred, né, na verdade sistema Ailos, mais especificamente pela cooperativa ViaCred, que é uma cooperativa de crédito de Santa Catarina, e que trabalhou na perspectiva da educação financeira, né, para os cooperados que fazem parte do sistema. E aí nós fizemos muitas apresentações em Blumenau e região, né, em algumas outras cidades próximas. E aí apresentamos essa peça aí para centenas de pessoas, assim. Foi um grande aprendizado para mim também, inclusive profissional, né? Porque daí a gente levava numa perspectiva profissional, né? Já tendo um retorno financeiro, inclusive do trabalho, né? E podendo interagir com públicos, né? De contextos assim tão diversos, né? Então foi muito bacana. E depois veio Terragon. Uau, Terragon eu tenho um carinho imenso também, porque foi toda uma pesquisa teórica, filosófica que nós fizemos para poder construir essa peça, né? É, do Roberto, né? Do Beto Murphy, de todos os integrantes daquele grupo na época. E aí nós apresentamos algumas vezes, teve o seu desafio imenso, porque era uma peça em que a gente ficava imerso na lama, né? Com argila e água, então Blumenau fazia um clima frio, então tinha seus desafios assim, inclusive do ponto de vista físico, né? Como sempre tem, mas nesse caso foi ainda maior. E aí até tenho aqui uma imagem para mostrar para vocês, porque assim o cartaz de divulgação dessa peça assim foi tão rico, tão lindo para mim assim que eu acabei enquadrando, né? E tá aqui na parede da minha casa, falando aqui um pouco do título da peça, né? E da foto que nós tiramos na época, né? Então foi muito bacana assim e tenho um carinho imenso. Foi praticamente a última peça assim que eu estive com o grupo e mas depois disso veio eu falo última porque depois disso eu acabei saindo de Blumenau, né? Me mudei. E aí agora mais recentemente veio um convite, né? Que foi assim um presente. Foi um convite de poder fazer parte de uma viagem, né, de um projeto chamado Projeto Finestre. E aí foi um convite para irmos para a Itália para compartilhar então naquele festival um pouco do nosso processo de preparação do processo de ator, né? Então, nós não apresentamos necessariamente uma peça, mas toda a nossa construção para poder trabalhar esse lugar de ator, né? Esse papel de ser ator, né? Então, como que a gente prepara o corpo, como a gente se prepara fisicamente, psicologicamente e também em termos teóricos, né? De alguma forma. Então, foi em 2017, então nós pudemos ir para Bolonha, na Itália, e fazer um intercâmbio com outros grupos teatrais tanto da Itália, da Espanha, de outras partes do Brasil, né, de outros países também. Então, foi um presente, de fato, poder estar com o Grupo Elementos em Cena, representar o Grupo Elementos em Cena e poder compartilhar um pouco. Foi um desafio também enorme, né, porque tinham grupos, assim, com bastante experiência, né, e, e aí a gente pôde, de alguma forma, compartilhar um pouco do nosso processo lá com esses outros grupos, né. Então, assim, foi essa trajetória, assim, de peças que eu pude me lembrar, assim, foram muitos anos, de 2002 até 2017, né? Nesse intervalo, muitas coisas aconteceram, mudança pessoal para mim também, mudei de cidade e tudo mais. Mas eu queria poder resgatar esse histórico e também falar, nesse momento, eu queria falar de algumas pessoas, assim, em especial, queria falar do Roberto Murphy, né, que a gente chama de Beto, porque o Beto, assim, ele foi e é, para mim, uma pessoa que tem uma importância enorme na minha vida, na minha formação. O Beto é um mestre, um amigo, um irmão, né? E agradeço demais, assim, por todos os incentivos que ele me deu, né? Os chacoalhões, até mesmo os puxões de orelha, né? Quando necessário, como diretor, como amigo também.
Então, e por me fazer acreditar que era possível transformar. Então, o Beto, ele sempre teve para mim, como diretor, como amigo, esse lugar de vai, Adriana, é possível transformar. Então, assim, todas as vezes que eu tive dúvidas na minha vida, de alguma forma eu me lembrava do Beto me falando isso, sabe? E me mostra, até me emociona, assim, pensando nisso, lembrando disso. Porque ele teve esse papel, assim, de me incentivar demais, assim, de acreditar no meu trabalho, de acreditar em mim e de falar assim, vai, Adriana, vai que é possível. E eu preciso falar muito do Paulo também, que o Paulo, para mim, ele representa inspiração, dedicação, criatividade, respeito, parceria e amor, né? Hoje ele é presidente do Grupo Elementos em Cena e um contribuinte aí eterno, né, desse grupo também, no sentido de tantas de tanta dedicação, né, de fazer parte né, da parte técnica, cenográfica, como ator, né, e incentivador constante aí de todo o processo que a gente pôde construir em grupo. E tem muitas pessoas que fizeram parte dessa trajetória, que tem um lugar de um carinho imenso para mim, de um aprendizado muito grande, e que vou levar para sempre, né? Que são amigos, né? Que vão ficar para sempre na minha memória, né? Que estão comigo. E assim, é muito interessante porque perto ou longe fisicamente, eu me sinto muito conectada, né? A esse grupo. Hoje como eu comentei, eu moro em São Paulo, né? E e aí hoje eu faço parte, né, de outros movimentos teatrais de alguma forma, mas eu acho que assim, a grande contribuição assim que eu vejo hoje, que eu posso dar, né, para o mundo e que é o que eu pude construir nesse momento, foi a possibilidade de poder unir a psicologia, que é o meu trabalho, a minha profissão, com o teatro, que é a minha paixão. Então, de alguma forma, em algum momento eu pensei, como unir essas duas coisas tão importantes na minha vida? E aí eu encontrei o psicodrama, né? E o psicodrama foi a possibilidade de poder unir o teatro e a psicologia, e hoje acho que é a forma de eu poder contribuir de alguma forma com o mundo também, além desse lugar de atriz, que é um lugar que eu comecei a construir a partir do Elementos em Cena. Então hoje eu quero realmente agradecer por todo o carinho, por tudo que eu aprendi nesse grupo e que com certeza eu vou levar para sempre na minha vida e quero poder dizer para o grupo Elementos em Cena que podem contar comigo sempre que precisar, porque eu faço parte, mesmo que vocês não queiram, querendo ou não, mas eu de coração sempre vou me sentir conectada a esse grupo. É isso. Obrigada.